Oi, Eni, estamos de volta com o Senado Notícias Revista. Isso mesmo, Rômulo, é a nossa revista da TV Senado com as principais notícias da semana. E o que tem de novidade pra gente nessa edição, Eni? São muitas novidades, Rômulo. Vamos ver no programa de hoje. As redes sociais são a grande novidade das eleições. Eleitores passam a ter voz ativa e surpreendem os candidatos. O meio ambiente nem sempre está na pauta preferencial dos candidatos, mas os desafios são reais e devem trazer problemas para o próximo governo. Mesmo às portas do segundo turno, o plenário do Senado se movimenta. Veja os principais projetos aprovados essa semana. O Senado Notícias Revista começa agora. O Estatuto do Idoso está completando 15 anos neste mês. O que mudou para os idosos do país e quais são os desafios para garantir os direitos dessa grande parcela da população? Muita coisa mudou em um Brasil que se descobre cada vez mais envelhecido. Vamos acompanhar a reportagem de Dinalva Ferreira sobre o tema. Eles são mais de 28 milhões. As pessoas com 60 anos ou mais já representam 13,44% dos brasileiros. E é uma população que não para de crescer. A estimativa do IBGE é de que, em 2028, ou seja, daqui a 10 anos, os idosos já serão 17,84% do total da população. E em 2031, o Brasil terá mais idosos do que crianças e adolescentes. Números que reforçam a necessidade de uma preocupação cada vez maior com os direitos dessas pessoas. Será que eles são respeitados? Às vezes que eu andei de ônibus, de metrô, se tem uma vaga, tem um jovem sentado, ele não levanta para o idoso sentar. Vai mais pela cultura, né, do lugar mais desenvolvido, assim, das pessoas com quem a gente vive. Eu acho que já melhorou bastante, mas pode melhorar mais. O Estatuto do Idoso, criado em 2003, trouxe regras para garantir direitos específicos para essa população. Prioridade em filas, vagas em estacionamentos, atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde foram alguns direitos que se tornaram mais conhecidos e respeitados depois do Estatuto. A velhice passou a ser considerada uma etapa da vida como outra etapa e não um momento apenas de declínio. Não é? De perda. Fez com que o Brasil começasse um despertar em relação a quem são os velhos do Brasil, né? Quem são os velhos? Somos nós, na melhor das hipóteses, todos nós. Foi com o Estatuto também que os maus tratos, negligência, discriminação e outros tipos de violência contra os idosos, inclusive por parte da própria família, passaram a ser considerados crimes. Precisa realmente que essas pessoas que cometem esses crimes sejam punidas, sejam penalizadas duramente, né? E a conscientização de toda a população, da nossa sociedade, que é dever de todos zelar pelo bem-estar das pessoas idosas. O Estatuto de 2003 mudou no sentido de responsabilizar as entidades, a família e principalmente as políticas públicas pela atenção, criando sanções. Leis que vieram depois ampliaram direitos, como, por exemplo, a prioridade no recebimento do imposto de renda. E outras propostas que tramitam tanto na Câmara quanto aqui no Senado podem garantir mais benefícios. Tem um que eu acho particularmente interessante, que é tirar a reserva de assentos nos ônibus, transportes públicos em geral, para que todos os assentos sejam prioritariamente reservados, assim, não necessariamente marcados, mas todos os assentos sejam reservados para as pessoas idosas, com deficiência ou com criança de colo. Mas os desafios ainda são grandes. Um deles é fazer com que a lei seja totalmente implementada. Além disso, é preciso vencer o preconceito e a falta de conscientização sobre as necessidades dos idosos. Precisamos adaptar as cidades para que as pessoas idosas possam desfrutar dos seus direitos, né? Que
direito à acessibilidade, né, à mobilidade urbana, que existam espaços para que as pessoas possam praticar uma atividade física, locais adequados para receber as pessoas que estão em situação de fragilidade, vulnerabilidade, muitas vezes abandonadas. Não pode haver retrocesso na Previdência. Isso é a primeira questão. A segunda questão é melhorar a saúde, não é? Porque a pessoa idosa necessita do SUS, né? 75% dos idosos brasileiros dependem do SUS. Fomos considerados por várias décadas como um país jovem e hoje nós estamos percebendo nitidamente que nós não somos mais um país tão jovem e nós seremos sim um país de idosos. O Senado estendeu em 1 ano o prazo para produtores rurais renegociarem dívidas, de dezembro deste ano para até dezembro do ano que vem. Já a proposta que viabilizaria a privatização de 6 distribuidores de energia foi rejeitada. E a regulamentação da duplicata eletrônica, que segue para a sanção, deve dar agilidade e segurança nos contratos de compra e venda ou de prestação de serviço. A medida provisória aprovada na terça-feira dá descontos para os produtores que quiserem liquidar dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para os agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste, os descontos serão de até 95%. Já os agricultores da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão descontos de até 60%. Além disso, será possível refinanciar a dívida. Com esse tipo de refinanciamento, ocorre o seguinte, as taxas de juros passam a ser de 0,5% a 3,5% de acordo com o porte. Com a pauta destrancada, os senadores também puderam discutir a privatização de distribuidoras de energia do sistema Eletrobras. O projeto foi rejeitado. Além disso, o plenário aprovou a destinação de parte do pagamento de multas ambientais para financiar a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas. Os senadores aprovaram ainda o projeto de lei que considera infração sanitária deixar de avisar o risco de transmissão de zoonoses. Na quarta-feira, foi aprovada a regulamentação da chamada duplicata eletrônica. Ao se fechar um contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, é comum o vendedor emitir os dados do negócio a um banco. Em seguida, a instituição financeira também encaminha ao comprador ou ao tomador de serviço uma fatura para que ele pague esse valor. Tudo feito pela internet. Mas a forma virtual de geração desses comprovantes ainda não está regulamentada. O texto estabelece que as informações das duplicatas deverão ser obrigatoriamente registradas em um sistema eletrônico. Reforça o sistema de garantia, contribui para a redução da taxa de juros, no sentido de que vamos evitar fraudes, vamos reforçar o sistema de garantia. Entidades autorizadas pelo Banco Central serão responsáveis pelo registro e deverão guardar os títulos, controlar os documentos, formalizar provas de pagamento e fazer a transferência de titularidade. Os senadores aprovaram ainda a medida provisória que cria 164 cargos comissionados no Ministério da Segurança Pública. E aprovaram também diversos projetos que buscam reduzir a burocracia, como o que permite ao empreendedor abrir, modificar e fechar a empresa pela internet. Rômulo, vamos conferir o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Eni. A agência noticiou tudo o que rolou de importante por aqui em sua página na internet. Então vamos começar o nosso giro de notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era o projeto de lei da Câmara que abre caminho para a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras na região norte. A proposta estava na pauta do plenário essa semana e tem o objetivo de despertar o interesse de investidores pelas empresas. Já na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos de um projeto de lei que proíbe a venda de veículos novos com motor a combustão a partir do ano de 2060. De autoria do senador Telmário Mota, a proposta segue agora para a análise da Comissão de Meio Ambiente para decisão terminativa, Eni.
Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que foi aprovada em plenário a medida provisória que altera a renegociação de dívidas rurais. A proposta, que segue para a sanção presidencial, pode resultar em uma renúncia fiscal de 17 bilhões de reais. A data limite para a quitação das dívidas é 30 de dezembro de 2019. Já na quinta-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi a derrubada pelo Congresso de um veto do presidente Michel Temer ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A partir dessa decisão de deputados e senadores, os agentes vão receber R$ 1.250 a partir de 2019 e R$ 1.550 em 2021. Rômulo, você sabe que o Acordo de Paris, ratificado pelo Brasil em 2016, prevê a redução do desmatamento e da emissão de gases de efeito estufa em todo o planeta. É isso aí, Eni. O documento já foi aprovado por 195 países. E cumprir o acordo é um dos grandes desafios do próximo presidente, que também vai ter que lidar com uma extensa agenda ambiental aqui no Congresso Nacional. Para a gente tentar entender essa situação, eu fiz uma reportagem sobre esse tema. Vamos dar uma olhada? O meio ambiente não era meio ambiente. A posição norte-americana indica uma saída do acordo. O carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. O desmatamento na Amazônia, infelizmente, cresceu no ano passado. O que te preocupa mais? Não ter água na torneira? Ficar sem energia elétrica? Lidar com a falta de alimentos? Ou não ter ar puro para respirar? Tudo isso diz respeito ao meio ambiente, uma agenda tão importante quanto complexa que o presidente e os parlamentares eleitos vão ter que enfrentar. Tudo que está relacionado ao nosso bem-estar, à preservação do meio ambiente, problemas ligados, por exemplo, ao aquecimento global, à destinação de resíduos sólidos, impacta para o curto prazo, ou seja, para o agora, para o amanhã, para um médio prazo, que seria para 4, 5, 10 anos, e para um longo prazo. A gente tem algumas candidaturas que dialogam melhor com essa perspectiva de longo prazo, mas em sua maioria não. Nos próximos anos, o Brasil tem metas a cumprir com relação às mudanças climáticas. O país assumiu o compromisso internacional no Acordo de Paris de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e zerar o desmatamento até 2030, além de recompor áreas já desmatadas. Desde 2012, o desmatamento vem subindo, né? Há um aumento de cerca de 4 mil quilômetros quadrados de 2012 para cerca de 7 mil quilômetros quadrados no ano passado. O Cerrado vem sofrendo um desmatamento ainda maior do que a Amazônia nos últimos anos. E o Cerrado, vale lembrar, ele é o berço das águas do Brasil e a gente sabe que sem vegetação não tem água. É bom saber que o desmatamento no Brasil está muito associado com a expansão da fronteira agrícola e com uma pecuária de baixíssima produtividade. E 51% dos gases que são emitidos pelo Brasil advém da mudança do uso da terra. Significa, em geral, desmatamentos que levam a outras atividades naquelas áreas. Então, se não houver uma reversão pelo governo federal, pelo próximo governo, nós teremos que responder à comunidade internacional por que o Brasil, que tem uma importância fundamental em relação a esse tema, não vem cumprindo com as suas metas climáticas. O Brasil é o 7º maior emissor mundial de gases de efeito estufa e 1/3 deles vem de processos de produção de energia. Não há compromisso com a descarbonização, com fazer uma mudança da matriz energética brasileira de uma forma mais consistente. O Brasil já tem um atlas eólico que demonstra onde a energia eólica pode ser aproveitada. O Brasil é um país tropical, ou seja, pode aproveitar a energia solar em qualquer espaço. O que falta é fazer investimentos, dar créditos especiais para que o próprio cidadão possa buscar essa solução, desonerando assim o Estado de garantir, por exemplo, energia para sustentar toda a população.
A regularização fundiária e a criação de áreas de conservação e reservas indígenas são caminhos para a redução do desmatamento. O Brasil só vai conseguir cumprir suas metas no Acordo de Paris se ele retomar a política de criação de unidades de conservação e de demarcação de terras indígenas. Os dados mostram que a conservação da vegetação nativa nas terras indígenas está sendo até maior do que nas unidades de conservação. A pressão para mudar as regras de licenciamento ambiental também é grande no Congresso Nacional. Há mais de 2 dezenas de propostas em análise. O licenciamento ambiental é o principal instrumento da política nacional do meio ambiente. O próximo presidente ele tem que focar na melhoria desses padrões, né? Que são os padrões de licenciamento, os padrões, para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com Mariana. O nosso licenciamento ele é moroso, sim, por alguns problemas que nós temos de falta de estrutura nos órgãos ambientais, poucos servidores. Então, acho que a gente pode modernizar a legislação e existem projetos tramitando no Congresso para isso. O que eu não concordo é com algumas proposições e algumas falas do setor produtivo, da agricultura e da indústria que levam a uma reivindicação de um licenciamento quase cartorial. Outro tema de impacto na agenda ambiental do futuro governo é o uso de agrotóxicos. Setores agrícolas querem retirar da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente a atribuição de analisar os produtos a serem liberados no Brasil. Esse projeto de lei que está tramitando na Câmara, que visa flexibilizar o uso de agrotóxicos, ele é muito prejudicial para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e não é o que o mundo está fazendo. É inaceitável que alguns produtos que foram banidos no exterior, na França, nos Estados Unidos, em diversos países, justamente pelo seu comprovado grau cancerígeno, sejam liberados aqui no Brasil. Quer dizer, nós seremos o lixo tóxico do mundo? A falta de saneamento básico também afeta a saúde dos brasileiros. 40% da população não tem acesso à coleta de esgoto. O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê a universalização das redes de água e esgoto até 2033. A gente tem que aumentar em 62% os investimentos que a gente tem em saneamento. No ritmo que a gente está investindo hoje, a gente vai conseguir essa universalização que está prevista para 2033 no Plano SAB, só em 2050. Parte das prefeituras não tem o dinheiro para investir, mas há a possibilidade de fazer parcerias com o governo federal, mas tem possibilidade de parcerias público-privadas. Boa parte dos resíduos vão para os rios, tem uma série de problemas de saúde óbvios, né, que todo mundo pode constatar, mas para além disso, você encarece o tratamento de água, você torna a captação de água mais distante. Então você está, na verdade, jogando dinheiro no lixo. Pois é, Rômulo, cuidar do meio ambiente é cuidar também da vida e da saúde das pessoas. E nós vamos continuar falando de meio ambiente. O tema agora é a candidatura brasileira para sediar a Conferência do Clima das Nações Unidas no ano que vem. E um programa nacional para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. Esses são os assuntos da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com o jornalista César Mendes. O Brasil confirmou que é candidato a sediar a COP25, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, marcada para novembro do ano que vem. Mas a candidatura precisa ainda ser aprovada na conferência desse ano, a COP24, que acontece no início de dezembro, na Polônia. Sediar a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas em 2019 pode ser um ótimo contraponto para aqueles que não acreditam nas evidências científicas do aquecimento global em nosso país. É bom lembrar que o candidato que hoje lidera as intenções de voto para a presidência da República já declarou que é favorável à saída do Brasil do Acordo de Paris. Esse acordo foi inclusive ratificado aqui no Congresso Nacional com um compromisso de redução em 37% das nossas emissões de gases do efeito estufa até o ano de 2025, tomando como base as emissões registradas em 2005.
Destacamos também o programa Bicicleta Brasil, que teve origem em um projeto de lei do Congresso Nacional e foi sancionado no início desse mês pelo presidente da República. O objetivo é estimular o uso da bicicleta como meio de transporte, com a construção de ciclovias, de bicicletários e de estações para o aluguel de bicicletas a baixo custo nos terminais de transporte coletivo, utilizando recursos da CID e de repasses dos governos municipais, estaduais e federal, diminuindo assim as nossas emissões de gás carbônico e melhorando a mobilidade urbana. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. Em 2018, a propaganda eleitoral, que nas eleições passadas era baseada principalmente nos meios de comunicação tradicionais, como rádio e televisão, foi marcada por uma grande mudança. É isso aí, Eni. A internet e as redes sociais quebraram o monopólio da grande mídia. WhatsApp, Instagram, Twitter e Facebook ampliaram o alcance e a velocidade das mensagens e, de quebra, abriram espaço para o protagonismo do eleitor. Com a redemocratização, o brasileiro pôde voltar a assistir o horário político no rádio e na TV. Mas os custos das campanhas eleitorais aumentavam a cada eleição, com marqueteiros, produtoras, programas cheios de pirotecnia, onde a imagem era mais importante que a mensagem do candidato. O tempo de televisão era ouro. Mas será que isso mudou? Essa questão da relação entre campanhas eleitorais e dinheiro é uma questão eterna de todas as democracias contemporâneas e isso vai voltar à baila agora quando for ser analisado o processo eleitoral que nós estamos vivendo agora. Em 1989, o programa eleitoral de candidatos individuais do primeiro turno ia ao ar por 2 meses, com 1 hora diária de programação. Em 1998, foi reduzido para 45 dias, pouco mais de 20 minutos diários. A partir de 2018, ele é veiculado durante 35 dias, com tempo total de menos de 20 minutos. Na eleição presidencial deste ano, o candidato com o maior tempo de TV ficou longe do segundo turno. Por outro lado, o mais votado tinha apenas 8 segundos. Isso porque ele era de um partido pequeno, com apenas um representante na Câmara Federal. Mas eis que essa pequena sigla saltou para 52 deputados eleitos, configurando a segunda maior bancada. Será correto dizer que a mídia tradicional já não tem mais a mesma importância que antes? Em estados como Rio, São Paulo e Minas, candidatos antes tidos como fora do páreo porque tinham quase nenhum tempo de TV, passaram à frente de políticos tradicionais. Para muitos especialistas, a explicação está na internet e no uso das redes sociais. Sem dúvida nenhuma, a internet é um grande elemento dessa campanha de 2018. Ela já vinha sendo antes, mas agora ela ganhou dimensões muito maiores, ao mesmo tempo em que a gente vê uma queda de importância dos programas de televisão. Não é que eles perderam a importância, eles continuam tendo importância, mas houve uma queda dessa importância em favor da internet. Hoje nós vamos exibir o episódio da série Testemunha da História com a senadora Rose de Freitas. A senadora foi uma das 26 deputadas constituintes e conta pra gente as principais lutas da bancada feminina no Congresso para garantir direitos fundamentais às mulheres. Cada programa é narrado por um personagem no cenário onde ele presenciou fatos marcantes daquele momento histórico. Rose de Freitas, que hoje é senadora pelo Espírito Santo, era uma das deputadas da bancada do batom, como ficaram conhecidas as constituintes. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora mais um episódio da série Testemunha da História. Tchau, tchau. Aquela mulher da Constituinte, ela precisava do texto constitucional para chegar e colocar na mesa do patrão, diante do marido, diante da sociedade. Hoje as mulheres sabem o direito, exercitam o direito e cobram os direitos. Nós estamos no exercício dessa igualdade. Incomode a quem incomodar, doa a quem doer.
candidatei a deputada federal. E, de repente, não era mais deputada federal somente, era uma deputada constituinte. Então, eu vim para cá com minha fé, com minha família na cabeça e com minha cidadania latejando no meu corpo. Eu me lembro que o slogan da minha campanha foi a voz do povo na Constituinte. Então, eu cheguei aqui e me posicionei assim, me colocando não só como quem ia também escrever uma Constituição, mas por aquela que tinha o dever de pegar essa parcela que eu representava e colocar dentro da Constituição Federal. E o país não estava preparado, porque os que aqui vieram ainda traziam requisitos do preconceito e da discriminação. Então existia crime de honra, existia tantas coisas que aviltavam a dignidade, os direitos humanos. As mulheres lá fora eram aquelas que tentavam se incluir. Aqui dentro, acredito, era uma luta ferrenha. Era uma luta ferrenha. Eu me lembro que alguém reivindicou, porque o nosso banheiro era comum, e uma das mulheres falou, olha, precisamos ter um banheiro para as mulheres, porque toda hora você entrava, muitas vezes o homem estava saindo, se ajeitando, era constrangedor para as mulheres. Aí veio aquele título, Bancada do Batom exige banheiro exclusivo, uma coisa elementar. Para você ver que ainda era aquele confronto cultural, né? O confronto político era pesado e o confronto cultural trazia séculos e séculos de discriminação. As mulheres eram muito poucas, portanto, elas tinham que ser mais decisivas no texto constitucional. Tinha algumas, Cristina Tavares, Benedita, Ana Maria Hatz, Moema Santiago, várias mulheres que nós não tínhamos essa questão do salto e da saia. Nós nos colocávamos de igual para igual em todas as posições. É evidente que quando você pleiteava que uma mulher fosse relatora de determinado capítulo ou ocupasse determinada liderança e que nós não conseguimos, aquilo dava um certo acanhamento interior. Mas assim, eu sou de chorar por emoção, não choro por indignação, porque se eu não brigar com dignidade pelo que acredito, aí eu já estou pela metade derrotado. Eu, particularmente, escrevendo um texto constitucional, eu considero a questão das mulheres, essas anônimas, que estavam espalhadas por todo o Brasil, que junto com suas famílias habitavam na terra, o momento que nós dissemos que a mulher tinha direito à titularidade da terra. Veja bem, a mulher trabalhava do lado do homem, criava sua família, seus filhos trabalhavam na terra, quando o marido morria, elas eram expulsas da terra. Então, isso feria toda a dignidade de uma mulher a que assistia e a que era ferida por essa discriminação. E que mais do que justo que nesse momento, o plenário dessa casa, fazendo justiça à luta da mulher, que não é só uma questão apenas de um princípio, é uma questão social e humana. Então, para mim, o momento mais importante, e você me resgatou isso quando você falou, nós vamos falar da Constituinte e vamos lá no plenário para você revisitar, me veio a memória dessas boas lutas e dessas grandes causas que nortearam a Constituição que aí está, que pode ser hoje julgada como uma Constituição que errou em algumas coisas, mas de qualquer maneira foi o Brasil livre e soberano que falou aqui nessa casa e ajudou a escrever a Constituição. Foi muito emocionante. Te confesso que você me pegou pelo pé.